Boa noite, ouvintes da Rádio Mundial. Aqui quem está falando é o Dr. Roberto. E eu falo com você de segunda-feira, nesse horário das 8h30, sobre o método RAF. Esse método que traz resultados tão fantásticos, tão extraordinários. Esse método RAF de organização mental. Por que organização mental? Porque quando você tem a sua mente organizada, você é feliz. E você atrai tudo de bom para a sua vida. É interessante como as coisas são assim, são simples e funcionam dessa maneira como eu passo para você. Quando você sai dessa organização, quando você começa a desorganizar a sua mente com qualquer coisa, por exemplo, coisas que você assiste, por exemplo, coisas que você pensa, quando você reclama, quando você tem mágoa de alguém, quando você lamenta as coisas, quando você vive do passado, quando você fica vivendo do passado ou do futuro e não presta atenção no seu presente, quando você deixa de agradecer para começar a reclamar, quando você faz essas coisas que saem da ordem natural, quando você desorganiza o fora, quando você tem a sua vida lá fora desorganizada, é porque a sua vida dentro de você também está desorganizada. E quando você tem a sua vida internamente desorganizada, então você percebe que você está infeliz. Você está sofrendo e a sua vida não melhora. E você, por mais que tente melhorar, você não consegue melhorar. E por mais que você tente, você vai mexendo. E quanto mais você mexe, é igual aquela coisa que eu às vezes falo para você. Você tem um lago e de repente você consegue ver nesse lago o reflexo da lua. E esse lago está mostrando uma lua tão perfeita que você pensa que a lua está dentro do lago. E aí vem alguém, joga uma pedra por trás de você e acerta nessa água. E essa água fica toda mexida, toda movimentada. E quando ela fica toda mexida, toda agitada, a lua não fica mais bonita, ela fica distorcida. E aí você, com a sua mente agitada, começa a mexer as suas mãos, tentando mexer a água para fazer com que a água pare. E quanto mais você mexe nessa água, mais a lua fica distorcida. Mas quando você começa a organizar a sua mente, quando você começa a aquietar a sua mente, você percebe que aos poucos a lua começa a aparecer novamente para você, perfeita. Assim é a sua essência, assim é você aí dentro de você. Quando você aquieta a sua mente, quando você começa a organizar a sua mente, você começa a perceber que lá fora acontecem coisas muito bonitas. Se hoje você tem problemas lá fora com a parte financeira, se você tem problemas de saúde, se você tem problemas de desarmonias, problemas profissionais, é porque você não está com a sua mente ajustada, a sua mente em harmonia, a sua mente organizada. E não adianta você querer ir lá fora mudar a sua vida. Não adianta você querer ir lá fora mudar, melhorar a harmonia lá fora. Você tem que estar bem com você. Quando você fica bem com você, quando você fica com a sua mente organizada, com a sua mente focada, e isso você de repente basta você fazer uma respiração, se recolher um pouco, ficar em silêncio, fazer uma meditação, e aí você começa a se equilibrar novamente, você começa a focar novamente a sua mente do jeito certo. E quando você foca a sua mente da maneira correta, da maneira adequada, e começa a trabalhar a sua mente de uma maneira adequada, como eu ensino para você todas as segundas-feiras, infalivelmente, não tem outro jeito. Isso aí é lei da vida, é assim que funciona, e a sua vida vai melhorar. Não tenha pressa. Você já tem aí dentro de você tudo que você precisa para ser feliz, para ser rico, para ter sucesso. Então não tenha pressa. Apenas faça silêncio, se recolha e organize a sua mente. Então quando eu falo para você, às vezes eu estou meio bravo aqui na rádio, falando para você parar de ver televisão, para parar de ver novela. Parece, pô, mas esse cara é chato, esse cara só fica mandando parar de ver novela, parar de ver televisão. Parece que isso aí vai mudar a minha vida. Você acha que não vai mudar a sua vida? Então continua vendo novela, continua vendo televisão, continua vendo esse monte de lixo colocando dentro de você, desorganizando a sua mente, e aí você vai entender, vai dar valor para isso que eu estou falando para você todas as semanas. Você sabe que no judaísmo, para você ter uma ideia, naquele livro deles, Torá, a palavra demônio, sabe o que significa a palavra demônio? Significa desordem, contra a inteligência. É isso. É interessante quando a gente começa a entender como todas as filosofias de vida, todas as religiões, no fundo falam a mesma coisa, com outras palavras, mas é tudo a mesma coisa. Significa demônio, significa desordem, significa desorganizar, significa contra a inteligência. O que tem, por exemplo, numa televisão, numa novela,